boa noite pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui no dia de hoje a gente passar um pouco mais da sequência das aulas que a gente vem tendo aí de maneira virtual na classe de discipulado, né? Estamos falando um pouco aí das cartas pastorais, então estamos em 1 Timóteo ainda, né? Já tivemos algumas aulas, 1 Timóteo 1, 2, 3, 4, 5, e hoje nós vamos falar um pouco de Timóteo 6, o que Paulo tinha para trazer de informações para Timóteo e que servem para as nossas vidas na caminhada do discipulado, né? Espero que seja um momento muito bom. Peço desculpas aí na questão de vídeo ou de informações. É a minha primeira aula que estou fazendo dessa maneira. Espero que todos possam compreender. De uma maneira geral, a gente vê em 1 Timóteo 6 que Paulo tem uma menção única, centrada em uma informação, que depois no final a gente vai acabar comentando um pouco sobre ela, mas eu espero que durante esse momento você já tenha a percepção de qual será a mensagem. Mas aí eu tenho algumas situações, algumas coisas acho que valem a gente comentar um pouco sobre esse capítulo antes de chegar na mensagem central de que Paulo tinha para Timóteo e para os discípulos daquela igreja. Então, Paulo começa já no versículo 1 e 2 falando para Timóteo que os cristãos, ou os membros, ou até o próprio Timóteo, deveriam ser respeitosos, né? Eles respeitarem os outros, independente das posições que eles se encontravam. Então, muitas vezes a gente se encontra em situações de opressão, julgo, ou acha que alguma pessoa ou outra está fazendo alguma coisa com a gente, ou até uma perseguição ou outra, né? E até aquele momento que Paulo estava trazendo, estava falando até na questão de escravos, né? Se você tivesse um senhor e você teria que respeitá-lo, né? Se cristão ou não, você deveria respeitá-lo. Então, a gente vê aqui uma exortação de Paulo para Timóteo no sentido de que nós devemos respeitar os outros independente da posição que nós se encontramos, ou numa posição superior ou inferior, nós deveríamos respeitar aqueles que estão acima da gente, né? Então a gente pode ver isso muito numa empresa e a gente existe alguns colaboradores ou alguns funcionários que são desrespeitosos com os seus líderes, né? Na igreja também isso pode acontecer e Paulo está dizendo que independente da posição que nós estejamos, nós devemos sim respeitar quem está acima, né? E entender, né, que o amor cristão ele transcende qualquer tipo de jugo. Então, sendo o nosso superior uma pessoa que conhece sim os caminhos da verdade ou não, nós temos que respeitá-lo da mesma maneira. Então, Paulo já começa com essa exortação, logo no início do capítulo 6 de 1 Timóteo, dizendo que a função do cristão, né, ou o papel do cristão, independente da posição que ele se encontre, é de respeito, educação. Então, é realmente não respeitar aquilo que a situação que Deus proporcionou naquele momento para ela, né? É lógico que ninguém aqui concorda que deveria se existir uma opressão em cima daqueles que são subordinados ou não. Não é esse o sentido da palavra, né? Mas em muitas situações as pessoas não entendem o local que elas estão e acabam desrespeitando quem está acima por achar que aquela pessoa o maltratou, assim por diante, aquilo que eu falei no começo, né? Algum tipo de perseguição. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: independente do estado ou situação que você se encontre, nós devemos, como cristãos, ser respeitosos e entender a posição,
né, e tratar os nossos superiores de uma maneira tão excelente que eles entendam que Cristo está em nós. Então é o contentamento da posição que você se encontra naquele momento, né? Em continuidade a isso, Paulo vai trazer algumas outras coisas para a gente, né? De informação, aí segue sequência no capítulo, versículo 3, 4 e 5, né? Paulo vem falar para Timóteo mais uma vez que desde o primeiro capítulo a gente já viu essas coisas, mas Paulo volta a falar para Timóteo que deveria se tomar um pouco de cuidado, que ele deveria de tomar um pouco de cuidado com os pregadores e as doutrinas que estavam sendo pregadas naquele momento. Que ele devia não dar ouvidos, né? Não só não dar ouvidos, tem um momento do texto que ele vai falar, na verdade, para Timóteo, que ele deveria se afastar de pessoas que faziam ou pregavam ou traziam esse tipo de mensagem que não eram sã. E, na realidade, que não traziam cura, né? A gente entende que toda mensagem que é sã, ou toda pregação que é sã, é aquela pregação que traz cura para a vida da gente. Não só a cura física, mas muito mais importante, aquela cura espiritual, onde muitas vezes se usa de palavras ou de situações, né? Muitas pessoas se usam de palavras e situações para trazer mensagens que te elevem o ego ou te dê alguma perspectiva de saída de uma situação, mas que realmente não trazem, na realidade, livramento ou cura nenhuma para a alma e para a vida da gente, né? Então, em alguns momentos ali, Paulo está dizendo para Timóteo que ele não só deveria de deixar ouvir, né, que as pessoas deveriam deixar de seguir isso, mas na realidade de se afastar de situações dessa e desse tipo de pregações. Aí o que a gente tem que entender nesse aspecto todo é que, mais uma vez, Paulo está dizendo para a gente tomar muito cuidado com o tipo de exibição inútil que existe aí no mercado, de alguns pregadores que tentam trazer mensagens eloquentes para transformar a vida da gente, quando na realidade não é isso que Paulo, né, o cristão deveria buscar, e sim buscar aquela sabedoria que vem do reino e da palavra de Deus, né, para realmente buscar uma cura, né, e uma sã doutrina, que é, como eu disse, aquela doutrina que traz não só a santidade, mas a cura para a alma, né? Então, Paulo, mais uma vez, ele nos ensina e nos solicita que devemos se afastar de situações onde o evangelho é pregado ou ele vem sendo demonstrado de uma maneira com uma sabedoria inútil. Mais uma mensagem que Paulo traz, como no decorrer do livro de Timóteo ele vem falando para a gente tomar um pouco de cuidado, né, com essas pessoas ou esses pregadores. Então, na realidade, não só tomar cuidado, mas realmente se afastar. E o verdadeiro discípulo também, ele tem que entender que ele deve sim procurar aqueles pregadores que tenha a sua mensagem pautada na palavra de Deus, né? E não em shows pirotécnicos de informação para, né, encher a nossa mente, encher a nossa vida de informações onde na realidade são inúteis e não servem para nada, né? Em continuidade ao capítulo, Paulo vai falar de novo para Timóteo em relação, que acho que é o cerne do texto todo, que está relacionado ao dinheiro, né? Que a gente teria que entender que esses pregadores, na verdade, trazem uma mensagem onde você precisa contribuir com alguma coisa para que Deus te dê uma resposta ou assim por diante. É um evangelho de troca, né? Então deveríamos tomar um pouco de cuidado, né? E ele vai falar novamente sobre a fonte de lucro, onde na realidade a piedade não é fonte de lucro, na realidade é uma fonte de lucro porque é um lucro espiritual para a vida do cristão, né? Você viver uma vida de piedade, né? Mas não buscar a piedade como fonte de riqueza em si, né? Tem um texto muito bacana, né, nesse sentido, né? Que a gente tem que entender que não são pelas ações, né? Então não é através da piedade que nós somos salvos, né? A nossa salvação não vem através daquelas ações que nós executamos, mas porém é através das nossas boas ações de piedade que nós conseguimos mostrar para o mundo que um dia nós já fomos salvos. Então, o verdadeiro cristão ele tem que entender que ele precisa viver uma vida de piedade
e demonstrar ao mundo que um dia, na realidade, por ser um cristão, né, ou por entender o verdadeiro evangelho, ele seguiu essa linha de piedade, não buscar, né, uma relação de troca onde você só vai ter uma bênção se você contribuir com isso, ou se você fizer esta piedade, você vai ser vão ter mais piedade com você. Na realidade é uma troca mútua, né? Porque a partir do momento que você é bom para com o outro, a tendência é que o outro seja bom com você, né? Mas não com Deus essa questão de troca. A gente toma muito cuidado com isso, né? O Paulo, eu entendo ali que Paulo está dizendo para Timóteo, né, e para a gente também, que o contentamento do cristão, né, do discípulo, ele deve ser buscado, né? O nosso contentamento não tem que estar em coisas ou circunstâncias ou oposições, né, ou até mesmo o que a gente está falando aqui do dinheiro, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O verdadeiro discípulo, ele busca o contentamento nas coisas de Deus, nas coisas do sagrado. Ele não deveria buscar, né, subterfúgios fora desse padrão cristão e evangélico que Cristo trouxe para a gente, né? A gente vive muitos momentos de ansiedade, né? E essa ansiedade de a gente buscar a própria riqueza para que a gente venha ter uma pseudo-segurança, né, nas coisas, de sobrevivência do ser humano, o ser humano, ele realmente, muitas vezes, ele vai querer buscar a segurança não só sua, mas a segurança da sua família, e o dinheiro, querendo ou não, ele dá uma enganada na vida da gente e mostra que a gente tem segurança em algumas coisas. E na realidade Paulo está dizendo que essa ansiedade de a gente também buscar nas coisas, né, uma segurança é que ela é abominável, né? Então, mais uma vez ali, ele vai falar que não é o dinheiro que é o problema das coisas, mas sim é a forma, né, que a gente busca, né, essa segurança nas coisas. Então, se a gente ficar aí desenfreadamente querendo buscar, né, no dinheiro, nas coisas, uma segurança que não é a verdadeira, é o que é abominável. Né? A segurança está em Cristo, em Deus. É através dele que a gente tem que buscar a nossa capacidade de continuar vivendo uma vida de luz, né, e espalhando verdadeiramente o perfume de Cristo sobre as outras pessoas, né? Eu acho que se a gente for um dia perguntar para as pessoas, você serve a dois senhores, ou você serve a Mamon, né? Na Bíblia a gente entende que a gente vê que é o Deus do dinheiro. Se a gente for nessa linha e questionar, eu garanto que a maioria das pessoas vão falar que não, que ninguém serve a Mamon. Na verdade, assim, a maioria, não, acho que todas vão falar, não, eu só sirvo a Deus, eu não sirvo a outro Senhor, imagine que eu sirvo a Mamon. Mas a gente precisa entender que Mamon ali não é um Deus em si, né? Então, o dinheiro, ele vem disfarçado como um Deus, né? Então, que ali naquele momento onde a gente entende que vem das Escrituras dizendo que a gente não deveria seguir a dois senhores, a mensagem principal toda ali, na realidade, não é o Deus, mas é aquilo que eu faço se tornar um Deus na vida da gente, né? Então, o que é abominável, que a gente recrimina, ou que o Evangelho recrimina, é tudo aquilo que você torna superior ao nosso Deus, né? Se você chegar no momento, vamos pensar assim em nossas orações ou nossas súplicas, ou vamos imaginar um cenário bem ilusório mesmo, onde nós cheguemos na presença de Deus e Deus olha para a gente e a gente começa a pedir mais alguma coisa. Eu acho que não só eu, mas você vai entender que no momento que a gente faz isso, a gente vê que Deus não é o fim. Deus não é o final das coisas. E sim aquilo que a gente pedir, se a gente pedir mais alguma coisa, que é o final das coisas, né? Para a nossa vida. Quando na realidade o nosso final deveria ser Deus e não as coisas que a gente está pedindo. Então, a gente não vai falar aqui que é errado você
pedir para Deus um carro novo, uma casa nova, tal. Mas que isso não seja o ponto focal da sua vida. Não é isso que você tem que buscar. Não é buscar eu ter um carro novo, eu ter uma casa nova, eu ter uma situação melhor, uma coisa melhor, tal. Não é dessa maneira que a gente deveria buscar estar presente a Deus, né? Fazer as nossas súplicas e orações. Na realidade, Deus quer que a gente busque em primeiro lugar a Ele, e as demais coisas nos vão ser acrescentadas. Então, imagine assim, numa oração onde você chega para o seu pai e daquele momento você pede mais alguma coisa. Na realidade, o seu pai não é o fim, sim, ele é o meio para que você possa chegar naquilo que o seu coração deseja. E aí está a abominação das coisas. Não é simplesmente no ato de eu pedir, certo, né? É a forma que eu peço as coisas. Então, o contentamento ali, mais uma vez, está sendo assim que a gente tem que entender que Deus deve ser o nosso fim e as demais coisas Deus vai acrescentar. Né? Então, o que eu falei, o dinheiro, né? Ele vem disfarçado. Ninguém vai poder um dia falar, eu sirvo a mamão. Dificilmente alguém vai falar isso. Eu sou a pessoa que acredita em mamão e serve a mamão. Mas a gente precisa entender que naquele momento o dinheiro estava disfarçado de mamão, né? Como muitas outras coisas. Mas o que Paulo tange aqui nessa parte dos versículos 6 a 10 é a questão da pessoa amar ao dinheiro. E o dinheiro, sim, se torna um Deus na vida dela, que é o mamão. Né? Então, a gente tomar cuidado com a forma que a gente endeusa as coisas. Né? A gente está falando de dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa. Né? Tem gente que endeusa um trabalho, uma casa, como a gente falou aqui, um bem que ela tenha, ou uma conquista que ela almeja de certa forma. Então, dependendo da maneira que você busca o contentamento nessas coisas, é que Deus condena. Né? Então, é a forma que a gente busca. A gente tem que buscar Deus sobre todas as coisas e as mesmas coisas não serão acrescentadas. A gente vê isso bem no Salmo 23, né? Que se a gente for ler lá, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A busca incessante é do Senhor ser o nosso pastor, porque as demais coisas virão de qualquer maneira, né? Na nossa vida. Às vezes, muitas vezes não vem da forma que você deseja ou que você quer, mas ela vai vir. Deus tem um propósito para a vida de cada. Paulo continua falando, né, e pede para Timóteo continuar focado na palavra, né, na busca do reino, vai falar para ele ser um bom soldado, lutar um bom combate, né? A gente pode ver que a gente vê em diversos filmes onde existe soldados lutando ali, né? A briga incessante do comandante sempre é o quê? Que eles têm um foco na batalha, né? A guerra só é vencida se o soldado ele tiver foco. Muitos filmes a gente vê que o soldado ele se dispersa e nessa dispersão que acontecem as coisas ruins vêm, né? A pessoa pode, ele é morto ou acontece alguma coisa no grupo porque houve uma dispersão, mas quando o grupo está focado em vencer a batalha e combater um bom combate, geralmente se chega a um resultado, né? Isso em todas as coisas nossas. Então, o foco nosso de cristão, o foco ali que Paulo está pedindo para Timóteo é que ele venha ser um bom soldado. Nossa luta é para que a gente passe por esse momento na terra, né? E viva de uma maneira espetacular cristã para que a gente venha buscar as coisas do reino. Então, o foco não tem que ser nas coisas desse mundo, mas sim nas coisas do eterno, né? Devemos sempre se ater a essa esperança da manifestação do nosso Senhor. Então, a nossa busca é o quê? A esperança de que Cristo um dia voltará e nós seremos saciados de todas as nossas aflições e angústias, porque Cristo está aí para nos trazer. Ele deve ser, nós devemos entender que Cristo é a nossa, nos traz suficiência, né, para nossas vidas. A gente não tem que buscar em mais situação nenhuma. Mais uma vez, Paulo falando, né, da forma que a gente tem que se abster as coisas do mundo, né, tomar cuidado com as coisas do mundo e se focar, né, na luta de viver uma vida, né, consagrada, sã, para que a gente atinja e tenha a esperança do bom resultado que é a vinda de Cristo e nós conquistarmos
uma partinha ou sermos uma parcela do reino de Deus, né? Então, que seja isso o nosso desejo, o nosso foco de buscar as coisas do reino. A gente vê então no capítulo todo, né, de Timóteo, que independente se ele está falando da posição que você se encontra, você tem que estar ali em contentamento. Se você tem ou não tem dinheiro, mais uma vez ele traz uma mensagem de contentamento. Se você ouve ou não o pregador, ele está dizendo não ouça, se contente com a pregação básica da doutrina cristã e sã para a sua vida, né? E então acho que deu para entender nesse capítulo todo, quando a gente pega ele para ler, independente das situações que Paulo vem mostrando ali para Timóteo, o cerne da questão toda, né, é o contentamento. O cristão e o discípulo, ele tem que viver em contentamento. Tudo que aquilo que Deus nos deu é de plena capacidade nossa, né? Então, mais uma vez, citando o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a gente tem que viver numa busca incessante de que Cristo complete a nossa vida, né? A nossa visão de vida cristã e de luz e sal na terra é de visão do reino, é buscar a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, o discernimento da palavra, né? E as outras coisas que estão ao nosso redor, elas sim fazem parte da nossa vida, mas elas vêm sendo acrescentadas por Cristo, da maneira que Ele o apraz, né? Não da maneira que nós muitas vezes buscamos. Então, a gente vê então no texto todo que Paulo está querendo dizer para Timóteo e para os discípulos todos que a gente como aula hoje, acho que a mensagem principal da nossa aula hoje é essa, é o contentamento. Nós temos que entender que não aquela historinha, né? Não viemos com nada e vamos dessa terra sem nada. Então, tudo que vier nesse contexto todo de vida nossa aqui dentro da Terra, né, é um plus, né? A gente tem que entender que Deus já está dando para nós coisas muito melhores e maiores daquilo que nós imaginamos, né, e pensamos. Então é viver assim, se eu estou com pouco hoje, estou com muito amanhã, amém, Deus nos abençoe. Então, a mensagem hoje que eu queria trazer para você e que acho que Paulo quis trazer para a gente aqui, tanto para Timóteo, é o quê? É o contentamento. Deus possa trazer algo mais que a gente não falou aqui, nessa pequena mensagem, nesse pequeno tempo de estudo, mas que Deus complete, né, mais uma vez, e que possamos realmente viver no contentamento de Cristo, que Deus possa trazer para a gente aquele momento de paz, né, que a nossa vida não seja ansiosa, angustiosa, em busca de coisas que no mundo não nos trarão satisfação nenhuma, porque toda vez que a gente conquista alguma coisa, a gente vai querer uma coisa a mais. Lembrando sempre que Cristo tem que ser o nosso final das coisas, né? Deus tem que ter o nosso final e não ser o meio para que a gente chegue nas coisas. Que você possa entender então dessa mensagem. Viva em contentamento. Que Deus abençoe em nome de Jesus.